Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre o Glucerna. Será que este suplemento alimentar vale a pena no dia a dia do paciente que possui diabetes, seja diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2? Se esse conteúdo te interessa, já aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. É uma forma do YouTube entender que é um conteúdo de relevância e dessa maneira leva para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Muito se fala no suplemento alimentar chamado Glucerna, que ele é a base de proteínas, carboidratos, é isso mesmo, e fontes de gorduras, além de vitaminas e minerais. Então, neste vídeo, nós vamos falar de forma mais detalhada a respeito deste suplemento alimentar, quando ele não é interessante e quando ele pode ser interessante para o seu dia a dia. Então, se esse conteúdo te interessou, não deixe de assistir até o final e eu tenho certeza que as dicas serão bastante válidas para você. Então, vamos começar pela tabela nutricional. Vamos fazer uma rápida análise a respeito dos nutrientes que este composto possui, para dessa maneira a gente analisar de forma mais precisa e entender sobre como analisa uma tabela nutricional com mais eficiência para você evitar prejuízos para a sua glicemia e, consequentemente, para a sua saúde. Nós podemos observar que em 100 ml do produto nós possuímos 93 calorias, possuímos 11 gramas de carboidratos, onde a gente já pode observar que ele possui açúcar. Então, além desses carboidratos, ele também possui proteínas, que em 100 ml possuirá 4,6 gramas de proteínas, além de gorduras. Então é um alimento que também possui gordura. Então ele possui os três principais nutrientes, que é proteína, carboidrato e gordura. E também a gente pode observar que ele possui também uma quantidade de fibra alimentar, além de vitaminas e minerais. Lembrando, nós estamos falando do Glucerna líquido, na embalagem econômica de 200 ml. Então a gente já pode começar a observar por aí. Na tabela nutricional, ela está falando em 100 ml. E quando a gente acaba consumindo um alimento deste, então a gente já faz o consumo do produto inteiro. A gente pode fazer a análise em cima de 200 ml do produto, ou seja, a embalagem toda. Então, se a gente fizer essa análise da embalagem, a gente deve multiplicar a tabela nutricional por 2. Então, em uma embalagem de 200 ml, nós teremos 22 gramas de carboidratos, nós teremos 9,2 de proteínas, além de 6,8 gramas de gorduras. Então nós podemos observar o seguinte: este produto possui mais carboidratos que os outros nutrientes, que no caso são as gorduras e as proteínas. Então a gente já deve ficar atento por aí. Então, se você, por exemplo, tem conseguido manter uma alimentação low carb interessante, já conseguindo consumir menos quantidades de carboidratos, provavelmente uma refeição sua você poderá se alimentar de forma mais inteligente, mais completa e com menores quantidades de carboidrato. Então a gente já precisa ficar atento por aí. Se for consumir, deve-se consumir com muita atenção. Então a gente já fez análise a respeito da tabela nutricional, já viu quais nutrientes este suplemento alimentar possui. Então vamos analisar os ingredientes. O que tem neste suplemento alimentar, quais são os compostos que ele possui, para dessa forma a gente entender melhor de como ele é produzido. Novamente, estamos analisando o Glucerna SR líquido, então a gente tem que ficar atento. Já pode observar aí que a lista de ingredientes é bastante extensa, então a gente pode observar que já no início a gente vê que ele possui sim açúcares e esse açúcar vem da maltodestrina. E também, se a gente continuar observando, ele também vai possuir frutose, que é o açúcar que vem da fruta. Ou seja, neste suplemento alimentar, na tabela nutricional está muito claro, já possui duas fontes de glicose.
Então a gente já observa que ele não é tão interessante para quem ainda está procurando melhorar o tratamento do diabetes. Também já podemos observar que ele possui óleo vegetal de girassol. Então já é uma fonte de gordura que não é interessante ser consumida para os pacientes que possuem diabetes, pois pode interferir no perfil lipídico se consumida a médio e longo prazo. Então a gente já pode observar aí que são alguns ingredientes que acabam não sendo tão interessantes. Então a gente precisa aprender a fazer uma avaliação da tabela nutricional, a gente precisa verificar quais são os ingredientes que os alimentos possuem para começar a aprender a fazer escolhas mais corretas, escolhas inteligentes que irão favorecer de forma mais benéfica para o paciente que possui diabetes. A gente pode observar também que ele possui um adoçante que não é interessante, que é o maltitol. Então a gente precisa sim aprender a fazer avaliações da tabela nutricional dos ingredientes para dessa forma continuar evoluindo o parâmetro do nosso tratamento de forma positiva e jamais negativa. E a gente também tem que verificar, ele possui sim fontes de proteína e a fonte de proteína é o caseinato de sódio e de cálcio, onde ele vem do leite. Então a gente tem que ficar atento de onde que vêm as fontes dos nutrientes para dessa maneira conseguir fazer escolhas mais inteligentes e consequentemente gastar menos e ter mais sucesso dentro do tratamento. Também podemos observar em relação aos nutrientes que essa fórmula possui. É claro, ela possui nutrientes interessantes, mas são nutrientes onde se você tiver uma alimentação balanceada, uma alimentação inteligente, à base de alimentos que irão favorecer o bom controle da sua glicose, ou seja, boas fontes de proteínas, boas fontes de fibras que vêm dos legumes e verduras, a gente já consegue todos os nutrientes que são capazes de melhorar a nossa saúde como um todo. Já aproveita, comente aqui embaixo se você tem consumido esse suplemento alimentar, se você tem interesse em consumir, para dessa forma a gente conseguir conversar mais a respeito, tirar suas dúvidas e consequentemente melhorar o tratamento do seu diabetes como um todo. Mas aí fica o questionamento, Edu, então este suplemento alimentar não vale a pena em situação nenhuma? E a resposta é, em algumas circunstâncias ele sim pode valer a pena, devido à praticidade que ele possui. Pois, por exemplo, se você tiver que ficar longas horas sem se alimentar e, por exemplo, você é diabético tipo 1 e faz a utilização de insulina e essa insulina pode causar uma hipoglicemia. Então, o Glucerna seria interessante nesses quesitos, onde você, por exemplo, vai ter que pegar uma fila de um banco e dessa maneira poderá acabar demorando muito nessa fila e para evitar uma possível hipoglicemia, você pode fazer o consumo do suplemento alimentar para manter a sua glicemia mais estável e, consequentemente, evitar um episódio de hipoglicemia. Então, ele acaba sendo interessante em algumas questões, mas a gente tem que ficar atento, pois ele servirá apenas para algumas situações, pois é um suplemento alimentar que tem um custo elevado, a gente não tem tanto controle sobre qual o impacto que ele causará na nossa glicemia e, consequentemente, pode acabar interferindo na sua glicemia como um todo e, consequentemente, causar impactos negativos para o seu tratamento. Você deve estar se perguntando, mas Edu, então o que eu irei consumir no lugar do Glucerna, por exemplo? Você pode substituir muito bem o suplemento alimentar por um copo de leite integral, mas uma quantidade de morangos e bater no liquidificador. Você terá basicamente a mesma quantidade de nutrientes e terá muito menos quantidade de ingredientes que não são interessantes para o seu tratamento como um todo. Então a gente tem que começar a fazer essas escolhas mais inteligentes, tem que começar a aprender mais sobre a importância dos nutrientes, a importância dos alimentos para o nosso controle do diabetes como um todo. Então, a partir do momento que você entende, você já consegue melhorar o seu tratamento e, consequentemente, começa a fazer essas escolhas que irão favorecer não só o tratamento do seu diabetes, mas também irão favorecer o menor custo
na hora de poder tratar o seu diabetes com mais facilidade, através dos alimentos escolhidos de forma certa, através do melhor controle da sua glicose, que irá favorecer também a diminuição dos seus medicamentos e, consequentemente, com a alimentação mais equilibrada, você tende a perder peso, você tende a ganhar mais saúde, mais disposição e assim a gente consegue levar o nosso tratamento de forma muito mais leve, de forma muito mais facilitada para dessa maneira melhorar a nossa saúde como um todo. Então, se você assistiu até aqui, não deixe de compartilhar este vídeo. É importante você colocar lá no grupo do Facebook, no grupo do WhatsApp, para perpetuar a informação de forma mais correta possível e, consequentemente, nós possamos ajudar a vida de outros diabéticos que possam estar passando por dificuldades que não são tão interessantes. Então, não deixe de mandar o joinha, de compartilhar, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, para dessa forma o canal continuar crescendo e assim todo mundo sai ganhando informação, ganhando melhora na qualidade de vida e, consequentemente, muito mais saúde. Então nós ficaremos por aqui, fiquem todos com Deus e até mais!